Cumprimento os vereadores mirins, vereadores e público em geral, e dou aberta a primeira sessão ordinária do exercício 2023, do 23º período legislativo da Câmara de Vereadores Mirins e Saudades. Passo a palavra para a primeira secretária, Ana Carolina Stein, para que faça a leitura da ata da última sessão. Boa tarde. Cumprimento, presidenta, os vereadores mirins, vereadores e o público em geral, que prestigiam essa sessão. A ata da 10ª sessão ordinária para o exercício de 2022 do 22º período legislativo da Câmara Municipal de Saudades, Santa Catarina. No 12º dia do mês de dezembro de 2022, às 14 horas, realizou-se a 10ª sessão ordinária do exercício de 2022 do 22º período legislativo da Câmara Municipal de Vereadores Mirins, em suas salas de sessões. Cito: Avenida Independência, número 320, centro do município de Saudades, comarca de Pinhalzinho e estado de Santa Catarina. Sob a presidência do vereador mirim, senhor Matheus Haas, que verificou o livro de presenças e constatou a presença de 8 vereadores mirins: Bianca Vitória Engler, Camille Hackenhar, Ana Carolina Stein, Gustavo Hermes, Jussiane Vaz Mendes da Cruz, Larissa Ariane Creutz, Larissa Milena Mai e Matheus Haas. Falta da vereadora Andressa Gabriele Chulies. Por ter número legal de vereadores mirins, deu-se aberta oficialmente a sessão. O senhor presidente cumprimentou e agradeceu a presença de todos e de imediato passou para a primeira secretária, Bianca Vitória Engler, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, a qual, em ato contínuo, foi pelo senhor presidente submetida para discussão e votação, tendo sido aprovada por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou para a primeira secretária, Bianca Vitória Engler, para fazer a leitura do pequeno expediente, indicação número 13 de 2022, da vereadora Larissa Milena Mai. Indica ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, a melhoria na estrada da linha Guabiroba e Lajeado Pedro, município de Saudades SC. Indicação número 14 de 2022, da vereadora Larissa Milena Mai. Indico ao Poder Executivo Municipal, através da secretaria competente, para que sejam realizados cursos de danças de casais do Distrito de Juvencio, Saudades, Santa Catarina. Requerimento do vereador Gustavo Hermes. Requerer o uso da tribuna popular na sessão ordinária dos vereadores mirins, no dia 12 de dezembro de 2022. Requerimento de Márcia Regina Ludwig Rohr. Requerer o uso da tribuna popular na sessão ordinária dos vereadores mirins, do dia 12 de dezembro de 2022. Após, o senhor presidente solicitou à segunda secretária, Larissa Milena Mai, para que realizasse a leitura dos vereadores inscritos para a palavra livre. Sendo assim, foram os inscritos Ana Carolina Stein, Bianca Vitória Engler, Larissa Ariane Creutz, Jussiane Vaz Mendes da Cruz e Camille Hackenhar. Ordem do dia, indicação número 13 da vereadora Larissa Milena Mai, aprovada por unanimidade. Indicação número 14 da vereadora Larissa Milena Mai, aprovada por unanimidade. Nesse momento, o senhor presidente informou que, em consenso e aprovação por unanimidades dos vereadores mirins, a nova mesa diretora para o ano de 2022 será composta por presidente Camille Hackenhar, vice-presidente Andressa Gabriele Chulies, primeira secretária Ana Carolina Stein, segunda secretária Larissa Ariane Creutz. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o senhor presidente passou para a palavra livre. No uso da tribuna popular, se fez presente o vereador Gustavo Hermes, onde explanou aos vereadores e população em geral sobre a viagem dos vereadores mirins a Florianópolis, Santa Catarina, que ocorreu entre os dias 22 a 25 de novembro de 2022. A senhora Márcia Regina Ludwig Rohr
diretora da Escola de Educação Básica João Batista Fleck, discorreu sobre o programa de vereadores Mirim e enalteceu a oportunidade que os vereadores, juntamente com os diretores, tiveram em participar da viagem para Florianópolis, Santa Catarina. Na oportunidade que puderam de conhecer a Câmara dos Deputados, a Escola do Legislativo, Câmara de Vereadores, entre outros. E para finalizar, Márcia agradeceu aos vereadores mirins pelo trabalho realizado ao longo deste ano e desejou que o próximo ano seja repleto de realizações. O senhor Jones Moore representou a Câmara de Vereadores e enalteceu o trabalho exercido pelos vereadores mirins juntamente com a Câmara Municipal. Falou que os vereadores estarão sempre à disposição no que for necessário e desejou muito sucesso aos vereadores mirins no próximo ano. Por fim, o senhor presidente encerrou a 10ª sessão ordinária do exercício e convidou os vereadores mirins e população em geral para participarem da próxima sessão, dia 20 de fevereiro de 2023, às 14 horas, nesta sala de sessões. E eu, secretária redi, presente a ata que será lida, apreciada e postada em votação, Saudade Santa Catarina, em 12 de dezembro de 2022. Devolvo a palavra. Bom, coloco a mesma em discussão e votação. Se todos concordam, permaneçam como estão. E se alguém tiver alguma objeção, se manifeste. A ata aprovada por unanimidade. Passo a palavra para a primeira secretária, Cauana Carolina Stein, para que faça a leitura do pequeno expediente. Excelentíssima Senhora Camille Hackenhar, Presidente Mirim da Câmara Municipal de Vereadores, Saudade Santa Catarina. Indicação número 1 da vereadora Cauana Carolina Stein. Indico para que a Secretaria de Educação e Departamento Municipal de Estrada e Rodagem, DEMER, observem a rua Luceno Kipper e as suas interseções e na possibilidade de mudar o desenho da esquina do canto para a arredondada. Tá. Excelentíssima Senhora Camille Hackenhar, Presidente Mirim da Câmara Municipal de Vereadores, Saudade Santa Catarina, requerimento número 1, Senhora Presidente e Senhores Vereadores. Eu, assinada Jussiane Vaz Mendes da Cruz, brasileira, vereadora Mirim, com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Saudade Santa Catarina, venho, muito respeitosamente, junto com a presença da mesa diretora, requerer que vós dignes conceder a renuncia ao meu mandato de vereadora Mirim por motivos pessoais a partir do dia 24 de fevereiro de 2023, sem mais para o momento. Excelentíssima Senhora Camille Hackenhar, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores Saudade Santa Catarina, requerimento número 2 do Senhora Presidente e Senhores Vereadores. Eu, abaixo assinado Cauana Carolina Stein, brasileira, vereadora Mirim, com assento na Câmara Municipal de Vereadores de Saudade Santa Catarina, venho muito respeitosamente, junto à presença da mesa diretora, requerer o uso da tribuna popular na sessão ordinária que se realizará dia 23 de fevereiro de 2022, sem mais para o momento. Devolvo a palavra. Nesse momento, passo a palavra para a segunda secretária, Larissa Irane Creus, para que faça a leitura dos vereadores inscritos para a palavra livre. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas vereadores mirins e o público em geral. Os inscritos para a palavra livre de hoje são Matheus Haas, Larissa Ariane Creus, Gustavo Hermes, Larissa Milena Mai e Camille Hackenhar. Devolvo a palavra. Agora passo a palavra para a ordem do dia. Indicação número 1, 2023, da vereadora Cauana Carolina Stein. Passo a palavra para a vereadora proponente. Durante o dia, há fluxo de carros e ônibus por estas ruas. E tem os horários de pico, onde se os cantos fossem arredondados, seria melhor para fazer a volta da esquina. Pois muitas vezes o ônibus que estão crianças precisam invadir a pista contrária para fazer o retorno. Isso seria o ônibus do Chelo, tá? É na rua de cima da minha casa,
onde vários moradores já vieram nos procurar, que a rua ela é extremamente quadrada no canto e o ônibus não consegue fazer a volta. Então, se fosse arredondada, seria mais fácil, não é mesmo? Muito obrigada, devolvo a palavra. Coloco a indicação em votação. Se todos concordam, permaneçam como estão. E se alguém tiver alguma objeção, que se manifeste. A ata aprovada por unanimidade. Requerimento número 1, da vereadora Jussiane Vaz Mendes da Cruz. Perdão, eu falei ata e é indicação. Requerimento 1º de 2023 da vereadora Jussiane Vaz da Mendes da Cruz. Coloco o requerimento em votação. Se todos concordam, permaneçam como estão. Se alguém tiver alguma objeção, que se manifeste. Requerimento aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, passaremos para a palavra livre. Passo a palavra para a primeira secretária para fazer a leitura dos vereadores inscritos para a palavra livre. Não. Tá, sim. Perdão, passo a palavra para o vereador Matheus Haas. Boa tarde, cumprimento meus colegas vereadores mirins, a nossa presidente Cauane, aos vereadores que estão presentes, ao público. Hoje venho aqui falar na Palavra Livre sobre o projeto dos vereadores mirins no ano de 2022. Primeiro projeto das lixeiras, realizado pelos vereadores mirins da Escola Rodrigues Alves, com o objetivo de relembrar a importância da separação do lixo. Além de mais de 10 indicações que ajudam na melhora do nosso município. Também tivemos uma reunião com o Grêmio Estudantil na Escola Rodrigues Alves, juntamente com a Secretaria da Escola. E no final do ano, uma viagem para Florianópolis com diretoras e os vereadores, conhecendo a Câmara dos Vereadores de Florianópolis, a Assembleia e a Escola do Legislativo e o Mercado Público. Da minha parte era isso, espero que todos os alunos que estejam aqui no fim do ano se candidatam também para ser vereadores mirins e devolvo a palavra para a presidente Cauana. Ok. Agora passo a palavra para a vereadora Larissa Irene Creus. Vou fazer o uso da palavra livre hoje para relatar a minha experiência em relação à viagem a Florianópolis, realizada juntamente com as diretoras das escolas e os vereadores Jones Moore e Everson Jandrei Weber. A viagem foi realizada nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2022. Nessa viagem, visitamos o Palácio Barriga Verde, a Praça Pública, a Câmara de Vereadores de Florianópolis e a Escola do Legislativo. Avaliando as visitas, ampliei minha visão de mundo ao observar novas realidades e, com isso, percebi como é importante essa troca de conhecimento e oportunidade dessa viagem para nós, jovens vereadores mirins. Sou profundamente grata a todos os envolvidos na realização dessa viagem de conhecimentos, na qual conseguimos recursos importantes para as escolas e o município. Obrigada, devolvo a palavra. Obrigada. Agora passo a palavra para o vereador mirim Gustavo Hermes. Boa tarde. Ih, não comeram feijão, tá fraco. Boa tarde! Boa tarde! Agora sim. Boa tarde a Kelly Stein, a professora Eduarda e a Amanda. Eu vou ler um pouquinho uma coisa aqui. Boa tarde. Cumprimentos a todos. Hoje eu queria falar sobre a minha experiência de vereador mirim, de poder ajudar com as indicações e projetos. Espero que um desses alunos que estão aqui se torne vereador mirim também. Agradeço a palavra e devolvo a palavra para a Camille. Obrigada.
Agora passo a palavra para a vereadora mirim Larissa Milena Maia. Boa tarde a todos. Cumprimento meus colegas vereadores mirins, aos vereadores aqui presentes, a todos os professores e aos alunos. O assunto que eu uso hoje é um pouco delicado. Eu espero não ofender ninguém, mas na minha última indicação, pedi a reforma das estradas na linha Guabiroba e Lajeado Pedro. Vieram, sim, com as máquinas, fizeram o serviço. Mas quem passa lá, claramente vê que isso não foi uma melhoria. Foram lá para dizer que fizeram. Aquilo lá tá do mesmo jeito ou pior do que estava. Começaram a fazer o alargamento da estrada na Juvencio, na propriedade do seu Alvício Assmann, e interditaram a estrada que estava e começaram a fazer a outra. Ninguém pensou que precisavam passar por ali. Se não tem outro lugar, como que foram interditar? Ontem à tarde, o ônibus da Rodolfo Foz foi fazer a travessia, levar os alunos, quase tombou o ônibus. Por quê? Planejaram mal. Abriram a estrada sem estar pronta, cheia de terra, e deu isso. Ninguém pensa na segurança. Como diz meu pai, trabalhar com a cabeça, não só com as mãos. Então, aqui, em frente a todos, em frente às câmeras, peço que pensem, que fazem de coração o que estão fazendo, que se dediquem, porque aquilo lá foram para fazer, não foram para melhorar. Devolvo a palavra. Certo. Conforme o requerimento, passo a palavra para a vereadora Cauana Carolina Stein para fazer uso da tribuna popular. Boa tarde, novamente. Gostaria de fazer um convite a todos vocês. Nós, do Grupo de Danças Jugendvorwärts, estamos de portas abertas para receber novos integrantes e as inscrições iniciaram-se dia 31 de janeiro e irão até dia 5 de março. Contamos com a categoria Mirim, de 3 a 7 anos, com os ensaios na quarta-feira, às 17 horas e 45 minutos, categoria Infantil, de 8 a 12 anos, com os ensaios nas quintas-feiras, às 18 horas, categoria Juvenil, de 13 a 16 anos, na quinta-feira, às 19 horas, Adulto, no domingo, às 18 horas, e Casais, às sextas-feiras, às 19h30, no Salão Paroquial. A cultura alemã é a que se prevalece em nosso município, então venha você fazer parte também. Aproveitando o momento, gostaria de lembrar e convidar a todos para a festa do hospital do nosso município, dia 12 de março. Conto com a presença de todos, afinal, todos nós utilizamos dele. Tenho rifas para vender, se caso alguém estiver interessado, entre em contato comigo. Também acontecerá em nosso município o Momento Mulher, no dia 4 de março, no Clube 15 de Novembro, a partir das 14 horas. A palestra será com Eliana Grossi, que vai falar sobre a grandiosidade de sermos nós mesmos. Gostaria também de falar sobre o retorno das aulas, que aconteceu dia 7 de fevereiro e que este ano iniciou-se com toda a escalação de professores feitas. E aproveitando que neste ano, no dia 1º de abril, a Escola de Educação Básica Rodrigues Alves estará completando 90 anos e terá uma grande programação que trarei como pauta na próxima sessão. Educação é a junção de valores e princípios, contudo, a definição e deveres entre a família, escola, governo, sistema é o caminho. Se eles não se acoplarem, dificilmente seremos virtuosos, mesmo com professores embriagados de amor pela arte de ensinar. Com esta frase de Nildo Lage, deixo a minha fala e os meus convites. Qualquer dúvida ou sugestão para o bem do nosso município, entre em contato comigo ou com algum dos nossos vereadores mirins. Muito obrigada.
Certo. Conforme solicitação do requerimento da vereadora mirim Larissa Ariane Kriutz e diretora Márcia, passo a palavra para a psicóloga Alexandra Bisdorf para fazer uso da tribuna popular. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui hoje. Agradeço à vereadora mirim Larissa Kreutz. Em nome dos vereadores mirins, me convidou para estar aqui hoje. Saúdo também os demais vereadores mirins presentes, que me trouxeram também por sugestão do vereador Claudemir Brescovitch. E me convidaram para falar sobre Janeiro Branco, o mês da prevenção e conscientização a respeito da questão da saúde mental. Eu confesso para vocês que eu cometi uma gafe bem comum. Quando eu montei a minha fala, eu não esperava que haveria uma idade tão variada no meu público hoje. Então, temos desde pessoas adultas até crianças pequenas. Então, talvez eu vou, em alguns momentos da minha fala, ler, mas tentar explicar um pouco diferente para vocês mais novos depois, tá? Eu achei muito interessante que me convidaram para falar sobre Janeiro Branco em fevereiro, mas eu não estou sendo irônica, porque é a deixa perfeita para destacar que o tema saúde mental não pode ser tratado apenas em janeiro. O tema saúde mental é um tema para ser tratado o ano todo. Devido a recentes eventos globais, como a pandemia da Covid-19, desastres ambientais, aceleração da vida cotidiana, da contemporaneidade, hoje é tudo muito corrido, né? A importância de se falar sobre saúde mental vem ganhando cada vez mais espaço na sociedade. Logo, as pessoas têm se voltado com cada vez mais preocupação e interesse para a sua própria saúde mental, bem como as pessoas à sua volta, né? Então, as pessoas estão começando a prestar um pouco mais atenção, estão começando a se perguntar um pouco mais sobre o que é saúde mental. Por quê? Porque os tempos exigem cada vez mais que nós assim o fizemos. Porque isso é fantástico. Por todo o período moderno, e aí eu vou falar um pouquinho da história, né? Notadamente, a partir da Revolução Industrial, a humanidade tem construído um modelo de vida social e até pessoal e individual a partir de uma ideia de produção, de produtividade e rentabilidade. Assim, produzir, né? A humanidade moderna volta toda a sua energia e atenção para o desenvolvimento de modos de produção e ganho econômico, que isso por si só não é mal, exceto pelo fato de que, consequentemente, né, pela intensidade com que esse movimento se deu, como eu disse, a partir da Revolução Industrial, deixamos de lado saúde, bem-estar, qualidade de vida. Continuou-se pensando sobre isso, mas a prioridade era a produção. Então, consequentemente, essas questões mais pessoais, mais humanas, vamos dizer assim, ficaram a cargo das ciências sociais, né? E as pessoas em comum se preocupavam em trabalhar, porque precisavam acompanhar a evolução tecnológica, a evolução da produção, né? Pontos esses que estão sendo amplamente debatidos até hoje pela área das ciências humanas e sociais. Atualmente, estamos resgatando e reformulando a ideia que temos do que seria qualidade de vida, saúde, bem-estar, considerando as condições sociais, políticas, tecnológicas e, por fim, as condições ambientais que regem o modo de vida no século XXI. O que quer dizer isso? O jeito que a gente vive hoje e tudo que está implicado nisso, né? Tudo que está incluso nessa forma como nós vivemos hoje no mundo. E é por isso que o fato de estarmos atentos e interessados em falar e ouvir sobre saúde mental é fantástico, porque ela é uma das esferas mais essenciais para o resgate e manutenção do nosso bem-estar e da nossa qualidade de vida. Ainda mais por ter sido negligenciada por tanto tempo, né? Deixada de lado por tanto tempo. Estamos em dívida com a nossa própria saúde mental. Mas o que seria, então, saúde mental?
Aí que está o X da questão. De forma mais técnica, a resposta seria algo como: o estado de pleno bem-estar na relação consigo, com o outro e com o mundo, de maneira que não hajam perturbações emocionais, psíquicas e psíquicas de intensidade e frequência elevada na vida do sujeito. Deu para entender nada, né? Porque é um jeito muito técnico de se falar. Eu que estudei essa área compreendo o que quer ser dito com essas palavras, mas eu vou tentar dar uma traduzida, uma simplificada. Por quê? Porque todo mundo quer saúde mental, então todo mundo precisa compreender o que é saúde mental, né? Saúde mental é um conceito muito amplo, envolve muita coisa, né? Engloba tudo na nossa vida. Alguns exemplos que podem oferecer, que eu posso oferecer para vocês, para elucidar o que seria saúde mental, são 3 pilares. Primeiro, estar de bem consigo mesmo, né? Eu, em primeiro lugar. Sempre haverão coisas que não gostamos, coisas que queremos melhorar, mas isso não deve ser um motivo de sofrimento, cobrança ou angústia excessiva. A vontade e a disposição de fazer sempre mais e melhor é um movimento, ou deveria ser, um movimento natural e saudável da vida, exceto quando isso causa algum tipo de sofrimento. Então, estar de bem consigo, conhecer-se, saber o que se quer, quais são os valores no qual vamos nos pautar na nossa trajetória, até onde queremos chegar na nossa vida, gostar da própria presença, estar confortável em sua própria presença, acolher e trabalhar com carinho os nossos defeitos e momentos ruins, porque todos nós os temos, isso é estar de bem consigo mesmo. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu sempre começo falando sobre o bem-estar consigo mesmo, de estar feliz, de estar satisfeito na sua própria presença. Segundo, estar de bem com o meio que habitamos. Sociedade, cultura, instituições aos quais estamos vinculados, problemas institucionais aos quais estamos todos sujeitos, tais quais sistemas de saúde, educação, injustiças sociais, preconceitos, estereótipos, moralidades, que é inclusive essas coisas que nós queremos evitar e melhorar com projetos como esse dos vereadores mirins, né? Então, a ética de cada e de cada lugar em que estamos, o prédio que moramos, a universidade que frequentamos, a família que nos cabe por família, estar de bem com o meio em que nós estamos, não quer dizer fechar os olhos para os inúmeros problemas dessas coletividades, mas sim saber lidar tanto com as obrigações que te competem nesses meios, quanto com os problemas, sem que isso te cause sofrimento significativo. Terceiro, então, primeiro eu falei sobre o estar de bem consigo mesmo. Em segundo, estar de bem com o meio com o qual nós nos relacionamos. E terceiro, estar de bem com as pessoas à nossa volta, porque nós somos seres sociais. Não sei se vocês já ouviram falar isso na escola, talvez. Nós somos seres sociais, a gente não vive sozinho, muito difícil. Então, um terceiro pilar, acredito eu, na busca de uma boa saúde mental, é poder se relacionar bem com as pessoas à nossa volta. Estar de bem com as pessoas, família, amigos, colegas de trabalho, de escola, profissionais com os quais precisamos lidar no dia a dia, desde o caixa do supermercado ao atendente de farmácia. Para estar de bem com as pessoas à sua volta, não devemos e nem conseguimos fechar os olhos para os problemas, as dificuldades e as injustiças. Mas podemos aprender a lidar da melhor maneira possível, cultivando sempre mais vínculos de qualidade do que vínculos conflituosos. Esse, eu diria, particularmente, é o desafio maior na busca de uma saúde mental de qualidade, pois cuidar de si e aprender a lidar com as normas do meio dependem da vontade da outra pessoa também, que assim o seja, né? Aliás, quando depende, né, da gente, é uma coisa. Agora, quando precisamos lidar com as outras pessoas, também depende da forma como ela vai reagir e como ela vai agir conosco. Então, é sempre mais difícil quando envolve outras pessoas. Desafiador, mas não impossível.
Por esses 3 pilares, bem-estar consigo, com o meio e com as pessoas, é possível perceber a amplitude que a saúde mental toma em nossas vidas. Em cada uma dessas 3 classificações gerais, existem vários cuidados e questões menores que poderiam ser apontadas como importantes para a manutenção de uma saúde mental. Mas não temos tanto tempo assim para falar de todos esses detalhes, né? O que eu não poderia deixar de destacar sobre esse assunto aqui hoje é como fazer para que tenhamos bem-estar em todas as áreas e garantir a melhor saúde mental possível. Porque primeiro nós falamos, né, do porquê é importante falar sobre saúde mental, depois nós falamos sobre o que é, então, a saúde mental, no que nós podemos nos apoiar para ir em busca de uma saúde mental. E agora eu quero falar alguns pontos que nós podemos trabalhar e fazer a manutenção ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida, para poder garantir, né, e fazer a manutenção dessa saúde mental. Atente-se à frequência e intensidade do que te acomete de ruim. Problemas, mal-estar e sentimentos ruins são absolutamente normais. São parte da nossa constituição enquanto seres humanos. Mas se você os tem em frequência e intensidade elevadas, saímos do campo do normal para entrar no campo do patológico. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem coisas que não gosta em si, todo mundo passa por situações complicadas. Agora, isso não pode ser todo dia, o tempo todo, né? Todos nós nos sentimos mal às vezes, temos sentimentos ruins. Agora, quando é todo dia, aí fica complicado viver, né? Enxaquecas, gastrites, alergias e problemas de pele em geral, queda de cabelo, manias como roer unha, arranhar-se, palpitações e suadouro sem motivo aparente são sintomas físicos de um problema que pode ser de origem emocional. Ou seja, alertas do seu organismo para que você preste atenção na sua saúde mental. O que vem do externo pode te causar sofrimento, mas o que vem de dentro, por vezes, é ainda mais destrutivo. Lembra que eu estava falando antes de se relacionar com os outros é sempre mais difícil, porque já é difícil nós nos relacionarmos com nós mesmos. E aí, quando o assunto é outra pessoa, complica um pouquinho mais. Agora, ainda assim, relacionar-se consigo mesmo é um trabalho que exige perseverança, porque você vai estar contigo a tua vida toda. Do outro você pode se afastar, do outro você pode romper o vínculo, mas de ti, contigo mesmo, não tem como fazer isso, né? Então, o que vem do externo pode causar algum tipo de sofrimento, como eu já disse, mas o que vem de dentro pode ser destrutivo. Então, priorize o fortalecimento de dentro para fora. Cuide primeiro do seu interior, tanto para que você não seja devorado pelas suas próprias inseguranças, medos e angústias, quanto para que qualquer mal externo tenha grandes dificuldades em te atingir. Saiba identificar situações de sofrimento e saiba reconhecer quando você não conseguir mais sair dessa situação por conta própria. Conte sempre com uma rede de apoio, família, amigos, cônjuge, se necessário. Não hesite em buscar auxílio de um profissional da saúde mental, um psicólogo, eventualmente necessário tomar medicação, então procura-se um psiquiatra também, né? O que eu vejo muito, as pessoas não buscam ajuda, porque elas acreditam que precisar de ajuda é sinônimo de fraqueza. E isso colabora para que as pessoas cheguem num estado de mal-estar tão intenso que, não digo que não tem mais volta, porque eu não acredito que hajam casos que não tenha mais volta, mas fica tão difícil conseguir resgatar aquela pessoa do buraco que ela cavou. Fica tão difícil dela mesma sair daquela situação e o sofrimento ele se intensifica e se prolonga, né, por um tempo que não precisava. Se a pessoa tivesse buscado ajuda logo de início, ia poupar muito sofrimento. Então, eu sempre sinalizo isso. Saiba identificar quando você está num ponto em que você não consegue mais sem ajuda. E para finalizar minha fala, sofrer deveria ser algo experienciado em situações esporádicas, não uma condição de vida. Normal é se sentir bem. Sentir-se mal deve ser sempre uma exceção à regra de ser feliz. Obrigada. Agradeço à psicóloga Alexandra pelas explanações e por ter aceito o convite.
Convidamos para quando quiser vir comparecer a uma sessão, as portas estarão abertas. Bom, agora eu vou fazer uso da palavra. Por que a educação é importante? A educação é essencial para a formação do cidadão e transformação da sociedade. Ela é responsável pela multiplicação do conhecimento e pelo desenvolvimento de habilidades úteis para a atuação do indivíduo em sua comunidade. Ela é importante e fundamental, não somente para a carreira profissional, mas para desenvolver a comunicação, lidar com as próprias emoções, interpretar informações, tomar decisões, formar senso crítico, além de muitas outras contribuições que podem trazer ao longo de toda a vida. No dia 1º de abril de 1933, foi fundada a Escola de Educação Básica Rodrigues Alves, que este ano estará completando 90 anos. Serão realizadas festividades abertas ao público. Sintam-se convidados a comparecer e nos alegrar com sua presença. Bom, seria isso. E assim, dou por encerrada a sessão e convido os vereadores e público em geral para participarem da próxima sessão, que será realizada no dia 20 de março de 2023, às 9 horas, na sala de sessões da Câmara Municipal. Obrigada e desejo a todos uma boa semana.